Tô falando por aí que a gente poderia ter uma conversa boa porque eu li o livro todo, mas não, ainda tô no capítulo 1, tá? Então só pra você saber, são 3 capítulos, eu li a apresentação, me impressionou pra caramba, ela é impressionantemente bem amarrada. E eu li o capítulo 1, falta o 2 e o 3, mas vamos ver o que é que eu consigo conversar com você, tendo como base a apresentação e o capítulo 1. Seja bem-vindo, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. É, minha honra mais uma vez poder fazer uma conversa com uma pessoa intelectual, com uma senhora. A questão é que sempre que a gente fala publicamente pode ser a última vez, né? Como eu falei lá no Monark. A gente, primeiro que a gente todos nós estamos a uma frase de sermos presos, né? E mesmo que você que você diga claramente que 1 mais 1 é 2, ainda aparece os Dalits lá. Eu tô dizendo que eu sou contra o cara criminalizar a dog pill, né? O bestialismo, o cara vai lá e diz que eu sou defensor do bestialismo, né? E não é um, vários caras, né? Mas foram centenas de pessoas aparecendo nas minhas redes sociais. Você vai morrer, estuprador de cachorro, não sei o quê, estuprador de gato. Pois a nossa pregação não é para a maioria, né? A gente prega para os remanescentes. A maioria mas na verdade... 500 anos antes de Cristo, já era claro, né, que a maioria Aristóteles, Platão dizem que a maioria das pessoas são escravos pela própria natureza. Jesus disse que a maioria vão para o inferno, né? Que a casa de meu pai é como o casamento do filho do rei. A gente não precisa convencer a maioria das pessoas, né? A gente só precisa convencer as pessoas que ainda sustentam o sistema, né? Que são os produtores, né? E na verdade as pessoas que querem manter a dignidade, porque o que é muito difícil hoje é como o globalismo é um negócio tão pesado, e o globalismo e os poderes também concorrentes são um negócio tão pesado que você acaba sendo comparsa, entendeu? Quanto menos você espera. E o que eu acho interessante é que no seu livro você consegue demonstrar que o Bitcoin, ele é um instrumento, é uma ferramenta que permite você ficar de fora dessa canalice toda e de alguma maneira não alimentar isso. E ele também é um bote salva-vidas, mas as pessoas ainda têm preconceito do Bitcoin. Assim, agora que teve essa alta, eu acho que o pessoal tá abrindo o olho, né? Quero só que, antes, enquanto você vai falando, só mostrar aqui pro pessoal, ó. O Yuri Vieira, autor desse livro, que já esteve aqui comigo numa live, é um dos maiores defensores do Bitcoin desde 2015. Ele vive de Bitcoin, se vocês não sabem, consegue ser livre, produzir a literatura. E nesse livro dele, que é extraordinário, A Sábia Ingenuidade do Doutor João Pinto Grande, ele tem aqui uma homenagem ao Satoshi, cara. Tem o último conto chama A Satoshi, o que é de Satoshi. E é uma homenagem, porque quando ele entendeu o Bitcoin, ele quis mostrar para as pessoas. Então eu queria também elogiar aqui a sua atitude de, apesar dos riscos, estar o tempo todo divulgando um assunto de tamanha importância, Renato. Não é só risco. Eu tenho uma certeza de que me doxando, eu estou reduzindo a expectativa de vida e aumentando brutalmente a chance de eu e minha família morrermos de uma morte não natural. A questão é que na hora que você entrega, você não tem mais... Na hora que você entrega, como tem no Pai Nosso, né? Na hora que você renuncia à sua própria vontade, para que seja feita a vossa vontade, não a nossa, né? Você não tem mais nada a perder. Todos nós estamos mortos já, né? Aquele negócio do lado do tem uma palestra de 15 minutos, né? Do Steve Jobs, quando ele foi paraninfo de uma turma lá, ele diz isso claramente: você já tá nu, você vai morrer, você não tem nada a perder. Se você ficar se preocupando com picuinha, você não vai fazer nada de relevante. Você tem que ter fé. Você pode não ter fé em Deus, você tem que ter fé em alguma coisa, senão você não vai fazer nada de relevante na vida, você vai viver com medo, né? Você vai ser o escravo pela própria natureza, né? Para você ser realmente livre, você tem que perder o medo de morrer. Se você tiver entregue já a Nosso Senhor Jesus Cristo ou qualquer outro, você acabou. Você tem que estar com convicção de que você não tem nada a perder e morrer é ganhar, não é isso? Exatamente, mas isso aí você acabou de definir a virtude da coragem, que é um negócio que tá em extinção hoje em dia, você acha não? Mesmo entre os homens, hein? Que é uma virtude varonil a coragem, e o que a gente vê aí são os homens cada vez mais efeminados, né? É quase impossível. É um negócio absurdo. Uma vez eu fiz um vídeo chamado Por que as feminazes são infelizes? A mulher que acha que a coisa melhor do mundo é ela tentar ter os mesmos pesos e deveres de um homem, vai ficar infeliz, né? E o homem, por outro lado, que se deixa, assim, levar por esse discurso que destrói sua natureza e suas virtudes, né? E aí a gente vai pro buraco, assim, o Bitcoin, nesse sentido, é um negócio que eu acho, assim, incrível, porque por meio da racionalidade, você escapa a esse controle que é todo feito via passional, por esse pessoal aí que você fala, os donos do mundo, né? Outro dia eu vi você num canal que o pessoal não entendeu quando você falou os donos do mundo. Eu comecei a rir, eu falei, ai caramba, aluno do Olavo, ele vai ter começado o beabá, né?
Mas O aqui, professor, se você quiser pegar as premissas, pode ir embora, que o pessoal tá acostumado. inclusive o cara que trata disso muito melhor do que eu, e há 10, 15 anos mais tempo. Inclusive eu tava jogando minhas coisas fora, achei um fichamento meu da Nova Ordem Mundial, introdução à Nova Ordem Mundial. Inclusive o professor já doou dinheiro aí no chat. Do Alexandre, o Alexandre tá aqui, ó, tem uma presença ilustre, olha aqui, ó. É que aqui tá correndo esse chat, ó, ele ficou aqui atrás. Quinta-feira. Boa noite, quinta-feira, Alexandre. eu normalmente fico alternando entre a quinta técnica do Fausto e o programa dele. E hoje não teve nenhum dos dois. Os dois deixaram de fazer o programa para lhe dar audiência também, professora. Que bom. Mas em relação à sua primeira fala, é o seguinte: na teoria geral do Estado, na ciência política, antigamente se ensinava que existia um negócio chamado interesse público, que os governos faziam, o que era melhor para todo mundo. Só que uma coisa que até uma criança de 5 anos entende que não é. O que os governos fazem é o que é melhor para eles mesmos, não é isso? Então criou uma outra disciplina demonstrando como os políticos fazem o que é melhor para eles mesmos, que chama Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, né? Essa teoria demonstra formalmente, há mais de 40 anos, mais tempo do que a gente existe, que em face de um estado de exceção, o seu voto na urna é irrelevante. Os seus votos relevantes é o que você faz com o seu dinheiro e o que você faz com o seu corpo. Você só pode se opor a uma ditadura totalitária com armas, matando e morrendo, ou desinvestindo, votando com os pés ou com armas. Você só pode votar com armas quando existe uma certa organização e tal. A teoria das elites mostra, né? Que não é a maioria, não são os mais ricos, não são os melhores que ganham, são os mais organizados. Isso tem mais de 100 anos, né, de Pareto. A gente não tem como organizar um exército, um estado paralelo e vencer a república. O que a gente pode fazer é não compactuar com isso, não colaborar, né? Dar a César o que é de César, né? Fazendo analogia aí com o Yuri. Quando Jesus disse dar a César o que é de César, não significa que é para você dar a sua plantação a César. É para você dar uma coisa que está marcada com a cara da mãe de César a César. Não a sua plantação, não o seu trabalho. E tudo que existe nesse mundo é de Deus. As coisas que pertencem ao diabo são apenas mentiras, as coisas que não existem fisicamente, né? Então, você dá ao governo o que ele merece, nada, não é isso? E você dá a você e a sua família as coisas que elas realmente merecem, que é o fruto do seu trabalho. O Bitcoin é o primeiro ativo inconfiscável da história da humanidade, imune a controle de capitais. O cara que está na Argentina, que está na Venezuela, que está em Cuba, é uma possibilidade de você continuar vivendo no Brasil, que inclusive a criminalidade no Brasil tende a diminuir dezenas de vezes nos próximos anos, né? E você continuar vivendo em seu país, tendo um padrão de vida extraordinário, sem ter que fugir, sem ter que cair fora. Agora, para isso, você tem que fazer um OPSEC. Você não pode se doxar como eu estou fazendo aqui agora. Você tem que adquirir bitcoins e manter uma rotina que não deixe isso claro, para não atrair a sanha dos bandidos públicos e privados, né? E além disso, tem também, eu me lembro que você fala assim no livro, você explica uma coisa que eu achei bem importante, não me lembro se está na apresentação do capítulo 1, que você fala que a pessoa tem que ela gerenciar, assim, porque uma coisa, não adianta, tem um pessoal que acha que, já sei, eu vou comprar Bitcoin de um intermediário, entendeu? Como se fosse esse dinheiro que você pega uma corretora, eu vou pegar e usar uma corretora, eu vou pôr alguém para cuidar do meu dinheiro. E por ser uma propriedade, por ser, digamos assim, a primeira vez que a gente tem a possibilidade da propriedade privada absoluta, é um problema se você não entender como funciona o sistema para você ter domínio sobre ele. Eu entendi bem ou entendi mal? Pelo que eu entendi, a gente tem que aprender a lidar com o sistema e não depender de terceiros. Essa explicação moral do Bitcoin é muito difícil de fazer por quem não compreende por que o ouro foi dinheiro e por que o ouro deixou de ser dinheiro. A senhora compreende por que o ouro era o padrão mundial de dinheiro durante milênios? Por que não escolheram prata, cobre? Por que eles não fizeram com outro metal? Por causa da densidade? Tinham países, até durante a Primeira Guerra Mundial, na China e na Índia, salvo engano, o padrão era prata. O problema é que todos os países que não usaram o ouro como padrão, eles foram obliterados financeiramente. Tem inscrições nas pirâmides do Egito, tem inscrições na Síria, nas primeiras cidades, civilizações, dizendo que era 4 partes de prata compravam uma de ouro. Aí depois tem de 6-1, na época de Cristo era de 8-1, no Antigo Testamento, aí no Novo Testamento era 12-1, na época medieval era 16-1, no ano passado bateu mais de 100, agora é 80, 90. A prata se desvaloriza em ouro todos os séculos, durante 50 séculos. A prata nunca ganha do ouro? Ganha. Pode ganhar por anos, uma década, por meses, mas sistematicamente, por quê? Porque a prata tem uma elasticidade maior. Um aumento de 10 ou 20 ou qualquer quantidade de porcento no valor da prata aumenta mais sua produção do que a do ouro, porque a maior parte da prata ela não é acumulada e a do ouro é. E a mesma coisa acontece com o cobre. Qualquer civilização tivesse escolhido acumular cobre em vez de ouro, ela seria menos pobre, porque ela teria, toda vez que o cobre começasse a aumentar de valor,
e aumentar o estímulo a produzir cobre, e como é fácil, muito mais fácil explodir a inflação do cobre do que do ouro, e o mundo é assim, tá cheio de um negócio que corre mais rápido e tem uma elasticidade maior. Então, tipo assim, ele não serve, o ouro é dinheiro, porque ele tem uma relação de estoque de fogo, uma inflação, uma escassez muito alta, e ele deixou de ser dinheiro exatamente porque 100% das vezes que alguém teve o poder de pegar um papel e de dar um vale ouro, uma hora ele deu calote. Todo poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente, né? Então foi, o Bitcoin... foi digamos assim, a falsificação do ouro que acabou com o ouro, porque do padrão ouro. O padrão ouro. Quando você põe papel no meio, você está falsificando, né? Você está dando uma promessa que pode ser boa ou ruim. Sim. Quando você tem um Bitcoin numa corretora, não está em sua autocustódia, você não tem Bitcoin. Você tem créditos de Bitcoin. Como você tem dinheiro no banco, você não tem dinheiro. Você tem crédito de dinheiro, que pode ser bom, pode ser ruim. Depende, você vai saber na hora que você cobrar, né? Mas não é seu, Você tem um crédito. Você não tem dinheiro, você tem crédito. Você tem direitos a cobrar dinheiro de alguém. A questão é que seja alguém pode nem ter o dinheiro para lhe dar, não é isso? Como aconteceu agora com a FTX, com a BlockFi. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem mais. A maioria das pessoas que tiveram Bitcoin não tem mais, porque confiaram em terceiros. Eles não entendiam porque o ouro deixou de ser dinheiro.